Olá pessoal, neste vídeo nós trataremos da macroscopia da medula espinhal, referente ao primeiro capítulo de macroscopia do livro texto referência que vocês usam. Bom, a medula espinhal, ela, como o próprio nome diz, medula é aquilo que está dentro, espinhal se refere à coluna vertebral, então aquilo que está dentro do canal vertebral. Porém, a medula, mesmo dentro do canal vertebral, não o ocupa em toda a sua extensão, sendo que a medula ela está limitada no forame magno superiormente e na segunda vértebra lombar inferiormente. Em sua porção mais caudal, ao nível de L2, a medula ela vai se tornando cada vez mais fina, formando o que nós chamamos de cone medular. E este cone medular, ele tem em sua porção mais caudal, o final da medula, ele é contínuo com o filamento meníngeo de pia mater, o qual se estende ao longo do restante do saco dural. Bom, faz então necessário falarmos a respeito das meninges que revestem a medula. Bom, as meninges elas são tecidos conjuntivos e são três. Nós temos mais externa a dura mater e bem justaposta a ela, mas internamente a aracnoide. E aderido ao tecido nervoso, nós teremos o filamento meníngeo, que é a pia mater. A dura mater tem uma característica diferente das demais. Por ser mais espessa, mais rígida, a dura mater é classificada como pacmeninge. Já a pia mater e a aracnoide são classificadas como leptomeninges. De modo que, tendo dura mater, aracnoide e pia mater, existem entre elas espaços que podem ser virtuais ou espaços consideráveis, os quais necessitam ser descritos. Acima da dura mater, ou seja, externa às meninges, nós teremos o espaço epidural. Espaço epidural composto por tecido adiposo e pelo plexo venoso vertebral. Entre a dura mater e a aracnoide existe um espaço virtual. E entre a aracnoide e pia mater existe um espaço considerável, que é o espaço subaracnoide, que é composto pelo líquido cerebroespinhal ou líquor. Importante lembrarmos que a aracnoide recebe o nome de aracnoide exatamente por se remeter à aranha, teias de aranha. Existem trabéculas que se estendem da aracnoide e até a pia mater, dando a característica do espaço subaracnoide bem ímpar, bem única. E a presença deste líquor será importante não só para o estudo da neuroanatomia, mas também para o estudo de correlações clínicas que serão estudadas posteriormente. Bom, voltando então a esta figura, conseguiremos descrevê-la de maneira mais racional, com maior clareza, a partir do momento que compreenderemos que o filamento meníngeo de pia mater, que é a meninge que reveste o tecido nervoso, ela se prolonga, já não existe mais tecido nervoso, a medula acabou ao nível de L2. Então, esse filamento meníngeo se estende dentro do saco dural. O que é o saco dural? Toda a dura mater continua no canal vertebral até sua porção mais caudal. E, por isso, neste saco dural, ou seja, L2 e S2, entre essas duas vértebras, nós teremos o espaço subaracnoide aumentado,
devido à presença do saco dural. Por fim, o filamento meníngeo de pia mater atravessa a dura mater, levando consigo esta meninge, formando então o filamento da dura mater espinhal, que é composto pelo filamento meníngeo mais o revestimento da aracnoide e dura mater. Como a dura mater é a que fica mais evidente, teremos o filamento da dura mater espinhal, o qual se insere no periósteo da superfície dorsal do cóccix, formando o ligamento coccígeo. Como visto por vocês na disciplina de citologia, e algumas vezes lembrados até do próprio ensino médio, nós iremos lembrar que o neurônio ele é composto por três porções muito importantes: dendritos, o qual recebe as informações, um corpo celular, no qual se aloja grande parte da maquinaria celular, e o prolongamento que transfere o impulso nervoso, que é o axônio. Axônio que muitas vezes, principalmente no sistema nervoso central, está envolto por uma bainha de prolongamentos celulares ou da própria célula, dependendo de qual região do sistema nervoso levamos em conta, seja periférico, seja central, envolto por uma bainha que chamamos de bainha de mielina. Desta forma, quando fazemos cortes das estruturas do sistema nervoso central, é comum que encontremos porções mais acinzentadas e porções mais esbranquiçadas, as quais nós daremos o nome de substância cinzenta e substância branca, respectivamente. Substância cinzenta é aquela que se remete a porções nas quais estão presentes majoritariamente corpos celulares dos neurônios. E substância branca é aquelas em que se encontram os prolongamentos de axônios de cada um destes neurônios. Na medula, a substância cinzenta está disposta internamente à substância branca num formato de H. Quando nós aproximamos esta visão, percebemos que este formato em H faz com que nós tenhamos uma coluna ou um corno anterior, também teremos um corno ou coluna lateral e um corno e coluna posterior. Existe no plano mediano a substância cinzenta intermédia, mas chama atenção principalmente para o corno anterior, lateral e posterior. Adianto que o corno lateral, ele só está presente na medula torácica e na medula lombar, por estar relacionado ao sistema nervoso autônomo simpático, qual também será estudado posteriormente. Na coluna ou corno anterior encontram-se corpos de neurônios relacionados principalmente com a motricidade, e na coluna ou corno posterior, neurônios relacionados com a sensibilidade. Da mesma forma que classificamos as colunas de substância cinzenta, classificamos as porções de substância branca, que são funículo anterior, funículo lateral e funículo posterior. É de extrema importância que nós conheçamos as fibras que sobem e descem pelos funículos, ou seja, os axônios que tanto levam informações para o sistema nervoso central, quanto aqueles axônios que levam informações do sistema nervoso central. Fibras que aferem ao sistema e fibras que aferem ao sistema nervoso central. Pois, tendo conhecimento de quais são as fibras que passam em cada funículo, teremos uma noção, quando nos depararmos com um caso clínico de lesão medular, de quais são os sintomas, quais são as possíveis causas da sintomatologia que nos aparecer. Pois bem, para estudarmos
as estruturas que formam o nervo espinhal, é importante lembrarmos que no nervo espinhal nós temos tanto uma composição sensitiva quanto uma composição motora. A composição sensitiva se dá pelos neurônios do gânglio espinhal, que são pseudounipolares, e apresentam, por sua vez, um prolongamento periférico, o qual está relacionado aos receptores da pele, por exemplo, para tato, temperatura, para dor. Temos também os neurônios da coluna anterior, que são neurônios motores, que têm seu axônio enviado para a periferia, para os músculos responsáveis então pela motricidade. Pois bem, tendo em vista essa composição bifuncional, ou seja, motora e sensitiva, existem o que nós chamamos de filamentos radiculares. Os filamentos radiculares dispersos se unem para formar raiz dorsal e raiz ventral. Reparem que a raiz dorsal é composta por prolongamentos sensitivos e a raiz ventral por prolongamentos motores. Mas o sentido desses prolongamentos é que a raiz dorsal são prolongamentos, que deixam o gânglio espinhal para a medula. E a raiz ventral são prolongamentos que deixam a medula para a periferia. As duas raízes irão se unir e formar o nervo espinhal. O nervo espinhal, por sua vez, tem dois ramos, um ramo ventral e um ramo dorsal. O ramo ventral, responsável pela inervação de toda a porção anterior, pela inervação de membros, pela inervação de vísceras. E um ramo dorsal responsável por um território muito menor e, por isso, o ramo dorsal é menor do que o ramo ventral. Existem também os ramos comunicantes, que serão melhor estudados quando tratarmos do sistema nervoso autônomo. Esses ramos comunicantes são aqueles que comunicam o nervo espinhal ao tronco simpático, mas não é algo que devemos nos preocupar agora. Na medula, nós conseguimos perceber que há a presença de sulcos importantes que alojam artérias, que são a referência da emergência dos filamentos radiculares, entre outras referências. Descrevendo, então, primeiramente a face anterior da medula, nós teremos a fissura mediana anterior que aloja a artéria espinhal anterior. Recebe o nome de fissura por ser muito profunda. A artéria espinhal anterior se aloja nesta fissura e emite ramos em direção ao interior desta fissura, os quais penetram no tecido nervoso. Temos também dois sulcos laterais. Nós temos um sulco lateral anterior e um sulco lateral posterior. O sulco lateral anterior é nele que emergem os filamentos radiculares que irão formar a raiz ventral. E no sulco lateral posterior emergem os filamentos radiculares que irão formar a raiz dorsal do nervo espinhal. E, um pouco simétrico à fissura mediana anterior, nós teremos o sulco mediano posterior, que não é tão profundo, por isso não recebe o nome de fissura, mas que também ajuda a delimitar o plano mediano na visão posterior da medula. Na medula, nós percebemos que ela não é uniforme em toda a sua extensão. Ela apresenta algumas diferenças que devem ser
estudadas e sempre guardadas. Primeiramente, gostaria de chamar a atenção para a seguinte diferença. Em algumas regiões da medula, o número de prolongamentos, o número de fibras que chegam à medula é consideravelmente maior. E estes pontos equivalem exatamente ao local do plexo braquial e ao local do plexo lombosacral, destinados à inervação dos membros superiores e dos membros inferiores, respectivamente. Desta forma, a chegada de numerosas fibras à medula faz com que haja uma certa dilatação que receberá o nome de intumescência. Portanto, são duas as intumescências da medula. A intumescência cervical, como disse, referente ao plexo braquial, e a intumescência lombar, referente ao plexo lombosacral. Chama atenção também para algumas diferenças percebidas nos cortes da medula. A primeira delas, importante para localizarmos o nível do corte da medula, é a coluna lateral. A coluna lateral, como eu disse há pouco, ela só está presente na medula torácica e na medula lombar. Isso ocorre pois a coluna lateral existe devido à presença de neurônios referentes ao sistema nervoso autônomo simpático. Por isso mesmo, o sistema nervoso autônomo simpático recebe o nome de sistema nervoso autônomo tóraco-lombar. Portanto, nas demais extensões da medula, nós não encontraremos a coluna lateral. É sim, então, uma particularidade da medula torácica e da medula lombar. Também chama atenção ao nível da medula cervical para a presença do septo intermédio posterior e do sulco intermédio posterior, pois ele divide de forma que medial existe o que nós chamamos de fascículo grácil e lateral existe o que nós chamamos de fascículo cuneiforme. Estes dois fascículos se encontram no funículo posterior e são fibras que aferem ao sistema nervoso central, que passam por toda a extensão do sistema nervoso central, levando ao cérebro informações de propriocepção consciente, estereognosia, tato e também de sensibilidade vibratória. Por que isto é uma singularidade da medula cervical? Pois bem, o fascículo cuneiforme mais lateral dele leva as informações dos membros superiores. Já o fascículo grácil leva as informações dos membros inferiores. Toda essa informação dos membros inferiores afere ao sistema nervoso central através do plexo lombosacral, em sua maioria. Portanto, já na medula sacral e na medula lombar, poderemos perceber a presença do fascículo grácil. Porém, o fascículo cuneiforme, que carrega consigo as informações do membro superior, apenas surge a nível cervical, já que tais informações aferem ao sistema nervoso central através do plexo braquial. E o fato de ela ser dela ser lateral se deve a uma simples questão física. Quando essas fibras aferem na medula, já existe ali o fascículo grácil. Eles não atravessariam o fascículo grácil para ocupar a posição medial, mas sim, então, ocupam o espaço cedido pelo fascículo grácil e se tornam lateral. É como você imaginar que está dentro de um elevador cheio e precisa entrar. Você não vai cruzar todas as pessoas que estão no elevador. Você vai entrar e ficar perto da porta, e sobrando naquele espaço que sobra quando as pessoas arredam. Pois bem, como eu disse no começo do vídeo,
a medula espinhal ela não ocupa toda a extensão da coluna vertebral. Isso se deve a uma diferença na taxa de crescimento da coluna vertebral e da medula. É um fato embriológico. No começo do desenvolvimento, a medula ocupa, sim, toda a extensão da coluna vertebral e temos uma equivalência entre o segmento medular e o segmento da coluna vertebral. Percebam na figura A que a raiz, né, do primeiro nervo sacral, o segmento S1 da medula, corresponde ao segmento S1 da coluna vertebral. E com o passar do tempo, a taxa de crescimento da coluna vertebral, por ser maior, faz com que a coluna se estenda mais e a medula acabe ficando para trás. De modo que há, de uma forma bem rude de se dizer, um esticamento do nervo espinhal e há uma perda da referência anatômica de equivalência entre os segmentos medulares e segmentos da coluna vertebral. Portanto, uma vez que a medula termina ao nível da segunda vértebra lombar, abaixo desse nível, o canal vertebral irá conter apenas as meninges e as raízes nervosas dos últimos nervos espinhais, que, em torno do cone medular e filamento terminal, irão constituir o que nós chamamos de cauda equina. Pois bem, há então uma grande importância clínica para diagnóstico, para prognóstico, para tratamento das lesões vértebro-medulares, pois uma lesão da vértebra T12, por exemplo, não irá afetar segmento T12 da medula, como exemplifica o Ângelo Machado em seu livro Texto, mas sim poderá afetar a medula lombar, enquanto uma lesão da vértebra L3, como ele mesmo exemplifica, irá lesar apenas as raízes de cauda equina, com um prognóstico completamente diferente, uma vez que a medula termina ao nível de L2. Para que possamos saber como proceder diante, então, de uma lesão da coluna vertebral, existe uma regra prática para uma relação topográfica vértebro-medular. Entre os níveis das vértebras C2 e T10, nós iremos adicionar 2 ao número do processo espinhoso da vértebra. E então teremos o número do segmento medular subjacente. Ou seja, o processo espinhoso da vértebra C4, por exemplo, está sobre o segmento medular C6. Já o da vértebra T7 estará sobre o segmento T9, e assim por diante, dentro do intervalo C2 e T10. Já aos processos espinhosos da vértebra T11 e T12, estes dois processos irão corresponder aos 5 segmentos lombares da medula, enquanto apenas o processo espinhoso L1 corresponderá aos 5 segmentos sacrais. É claro que não há uma exatidão da regra, principalmente na porção mais cranial da medula, porém na prática ela é fundamental. Obrigado a todos pela atenção, espero ter sido claro e estou à disposição para esclarecimento de dúvidas através de nosso fórum. Muito obrigado.